Tem pessoas que acham que eu nem tenho problema, que eu vivo rindo, sempre dando um sorriso, um abraço, um eu te amo para alguém. Então isso é importante. Às vezes uma pessoa, uma palavrinha que você dá, você muda a história daquela pessoa. Às vezes ela está pensando em fazer besteira, em se suicidar, né? Ela acha que está tudo acabado. Agora, nesse mês, é até o mês amarelo sobre a prevenção do suicídio, porque muitas vezes as pessoas acham que não tem saída, e o inimigo bota isso na mente dela, que não tem saída, que a única saída é acabar com a sua própria vida. Mas sempre há esperança. Aquele que espera em Deus sempre tem esperança na palavra de Deus, e sempre Deus traz alguém para nos dar uma palavra de renovo. Levanta, vamos embora, eu vou te ajudar, e bota alguém no nosso caminho para nos ajudar. Então é isso, e não venhamos desistir nunca de pregar a palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração foi as armaduras de Deus, que está lá em Efésios 6:10. Amém? Efésios 6, a partir do versículo 10. Aí a gente vamos ler até o 19. Amém? As armaduras de Deus. Efésios 6:10. Amém? Podemos ler? 6, né? Efésios 6:10. As armaduras de Deus. Amém? Vou ler aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Vou ler até o 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Quase todos os dias eu faço essa oração: Senhor, me cobre com as tuas armaduras, me dá as tuas armaduras espirituais. Porque para a gente resistir ao mal, as tentações vêm, todo dia vem uma proposta, vem uma tentação, todo dia vem algo que não é de Deus, às vezes para nos propor, para nos tirar da presença de Deus. Então nós temos que estar com o quê? O capacete é o quê? Para blindar a nossa mente, porque a nossa maior batalha, eu acho que é a nossa mente, nosso maior campo de batalha. Então nós temos que estar com o capacete de Deus, blindar os nossos olhos, os nossos ouvidos, do que a gente fala, do que a gente ouve, do que a gente vê, que é os nossos sentidos, né? Aqui comanda todo o nosso corpo, né? Se a nossa cabeça não pensa, o corpo padece, né? Tem até um ditado que fala isso. Então temos que estar com as armaduras de Deus todos os dias. Senhor, me blinda hoje, blinda o que eu vou ouvir, o que eu vou pensar, blinda o que eu vou aceitar, o que eu não vou aceitar, de propostas que vão vir, né? Todos os dias temos proposta, temos que falar sim ou não. Então, que todos os dias venhamos
estar blindados em Deus, com o escudo fala da fé, que venhamos estar exercitando a nossa fé. A espada é o que? A palavra de Deus. Venhamos estar com ela sempre guardada no nosso coração, para quando vier a proposta, você saber discernir isso daqui é de Deus ou não é. Então, que venhamos estar com a palavra guardada no nosso coração, venhamos estar com a couraça da justiça também, e o sapato na preparação do Evangelho. O sapato fala o quê? Da onde a gente vai, da onde a gente pisa, nosso caminhar, para poder nós não estarmos aonde o Senhor não quer que estejamos. Então, que venhamos estar sempre procurando estar com essas armaduras espirituais, porque as coisas espirituais nós só vencemos espiritualmente. Se a gente for ir para a carne, a gente vai perecer, a gente não vai ter a vitória, né? Muitas das vezes, a gente quer falar, a gente quer agir na nossa carne, e às vezes é na oração que a gente vai vencer, né? Serão ganhos sem palavras. Por quê? Através da nossa atitude. Atitudes às vezes falam mais do que palavras, porque às vezes eu posso falar uma coisa e não fazer outra. Mas quando a gente tem a atitude de acordo com o que você fala, você ganha autoridade no mundo espiritual. Porque apenas você não está falando, você está vivendo aquilo que a palavra de Deus manda a gente vivenciar. Porque aceitarmos o Senhor não é, vem aqui, aceita Jesus, levanta a mão, ou ir numa igreja, ou se amembrar. Aceitarmos Ele é aceitarmos os mandamentos, aceitarmos vivermos a palavra do Senhor em nossa vida. Isso é realmente aceitarmos Ele em nossa vida, porque se a gente consegue obedecer, a gente não vai ter sacrifício, a gente não vai sacrificar nossa carne, nossos filhos, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrificar muitas das vezes é a gente ir de joelho no monte, fazer isso, fazer aquilo, pagar promessa, isso é sacrifício. Mas Deus não quer sacrifício, Ele quer o nosso coração voltado realmente a fazer a vontade dEle, a obedecer, a cumprir os mandamentos dEle. Porque quando a gente cumpre, a gente tem vida. E vida não só aqui, vida eterna, vida espiritual. Porque quando a gente quebra os mandamentos, a gente perde vida. A gente morre espiritualmente. Então que venhamos sempre procurarmos estarmos meditando na palavra de Deus. Sei que é difícil, às vezes as correrias, o celular nos interte muito. Muitas das vezes a gente fica horas no celular, eu tiro isso também pela minha vida, e às vezes a gente se dedica pouco à palavra de Deus. Mas é entretenimento, televisão, notícias ruins, noticiário, né? A gente ouve tanta coisa que a nossa mente fica tão confusa. Na hora que a gente vai orar, é tanta informação que vem que às vezes você não consegue nem orar, nem se santificar, né? Tirar esses pensamentos ruins, tanta luta, tanta batalha na nossa mente que a gente não consegue nem se concentrar numa oração. A gente ora, pede, em nome de Jesus, amém. Mas às vezes Deus quer ir além, Deus quer que nós oramos mais, busquemos mais termos intimidade com Ele, mas às vezes a gente faz só aquela oração de protocolo, tem que cumprir o protocolo, acabou, vai dormir e pronto. Mas Deus, Ele quer ter mais intimidade conosco, Ele quer falar conosco através da palavra, através de uma oração Ele fala. E às vezes a gente fala, e na hora que Deus vai falar, aí Deus vai dar a resposta daquilo que a gente orou, quando Ele olha pra gente, filho, eu ia falar agora, Ele está dormindo. A gente não espera Ele responder, porque às vezes a gente fica caladinho, só tentando ouvir Deus, a gente vai ouvir, né, Ele sussurrar, vai vir ideias, vai vir pensamentos que às vezes você acha, da minha mente, mas às vezes é Deus falando conosco. É a gente ficar paradinho, né? Tem gente que medita, faz até meditação, mas a gente, para ouvir Deus, a gente tem que se silenciar, a gente tem que estar sensível a ouvir a voz dele, porque às vezes Ele quer falar, a gente fala com Ele, na hora que Ele vai falar, quando Ele olha e te dá uma resposta, você já está dormindo. Então, é isso, a gente tem que esperar a resposta de Deus muitas das vezes, ficar, Senhor, fala comigo, e ficar esperando, Ele vai te dar ideias, às vezes no trabalho, às vezes você pede uma oportunidade, né, porta de emprego, então Ele vai sussurrar, faz isso, minha filha, leva currículo em tal lugar, estuda, vai se formar,
né, vai procurar um estudo, um curso, ele vai falar de várias formas para você melhorar naquilo que você já faz. Então, muitas das vezes a gente tem que estar sensível a ouvir o falar de Deus. Porque muitas das vezes a gente quer falar, Deus, agora eu estou ocupada, agora eu vou dormir. E na hora da gente ouvir a resposta, a gente simplesmente dorme. Então, não sei nem por que eu estou falando isso, é pelo Espírito mesmo. Então é isso, Deus quer falar conosco. Deus às vezes usa alguém na rua, onde estiver, no ônibus, né? Usa alguém que nunca te viu para te dar uma palavra. Eu gosto muito de ir para o banheiro, louvar lá na academia. Sempre estou falando na academia, né? Minha mãe até falou, Aline, você sempre fala. Porque a Aline até falou, Aline, esse trabalho que você faz, Deus usa a sua vida. Às vezes eu estou no banheiro lá e estou louvando, e alguém vai estar ouvindo aquele louvor para alguém. Não sei, né? Às vezes Deus está dando uma resposta a alguém através daquele louvor. Então, que venhamos realmente ser instrumento, ser sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre os montes. A Aninha também, ela prega muito. Através do trabalho dela, ela prega. Ela nem sabe, mas quando você entra naquele banheiro, vê um banheiro cheirosinho, lavadinho, limpinho, você fala assim, aqui passou uma serva de Deus e deixou o amor dela aqui. Porque através de uma limpeza, você limpar um lugar bem, fazer com amor o trabalho dela, como ela fala lá. Poxa, o banheiro fica limpinho, cheirosinho, a Aninha passou por aqui. Então é o testemunho que ela dá, porque ela está fazendo com todo amor, ela está fazendo não para o homem, não para o patrão, mas é como se fosse para Deus. E tem um texto bíblico que fala assim, que a gente não trabalha para o nosso patrão, a gente está trabalhando para Deus. Que tudo que venhamos fazer para a glória de Deus. E quando a gente trabalha assim, a gente trabalha mais feliz, você faz com bom grado, você não vai ficar murmurando, ai, estou limpando aqui, não, você vai fazer glorificando a Deus aquele trabalho. Então Deus vai usar aquele trabalho ali para evangelizar alguém. Entendeu? Muitas das vezes a gente acha que é pregando, mas nossas atitudes falam mais do que às vezes uma pregação. Então, um abraço, um sorriso que você dá para alguém, às vezes você está precisando daquele abraço, mas você vai lá e abraça aquela pessoa. Então Deus vai te retribuir aquilo em bênçãos sem medidas. Não que venhamos fazer esperando em troca, mas quando você faz para o nosso próximo, o teu próximo, Deus transforma aquilo em bênção para a nossa vida também, né? Porque o mundo prega só de a gente pensar em nós mesmos, egoísmo, nosso ego, que nós isso, nós aquilo. Mas nós temos que pensar no outro, se colocar no lugar do outro, orarmos uns pelos outros. Porque a bênção está aí. Quando você pensa mais, menos em si, mais no outro, aí Deus vai e olha as suas causas. Quando a gente trabalha com o próximo, Deus está cuidando das suas. Então isso é um segredo que Deus tem que falar uns pelos outros. Tem que se preocupar menos com a minha necessidade, mais com a nossa necessidade do nosso irmão. Se vê ele com um olhar triste, vai lá dar um abraço. Às vezes não podemos ajudar em dinheiro, mas uma palavra você vira uma chave na vida de alguém. Pode mudar aquela história ali. Então é isso, né? Sempre eu deixo uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, que não venhamos desistir, ainda que esteja difícil, mas maior o nosso Deus para nos dar vitória. Eu já vi muito momento difícil de deserto, mas Deus sempre me deu a vitória. Seja em qualquer circunstância, Deus sempre tem um escape, Deus sempre tem a saída. Ainda que a gente ache que não vai dar mais, fala, Senhor, agora eu desisto, agora eu não vou para lugar nenhum, agora eu vou ficar só em casa, mas Deus não nos quer em casa. Porque em casa a gente vai pregar para quem? A gente vai ser chave na vida de quem? A gente vai distribuir rosas como? Só dentro de casa? Não. Deus quer nos levar além, quer nos levar para pregar, para sairmos. Porque muitas das vezes o inimigo tem, nesses últimos tempos, botado pânico no coração das pessoas. As pessoas têm ficado com medo de sair de casa. Mas que não venhamos deixar isso nos acovardar. Porque Deus quer ver a gente lá fora, pregando, falando do amor de Deus, sendo luz do mundo, porque o inimigo está aí fora. E se não tiver os servos para combater o inimigo e para lá, pregar, fazer a vontade de Deus, o mal vai prevalecer. Então Deus quer contar com quem? Com cada um de nós. Não venhamos nos acovardar. Eu saio à noite, às vezes vou para as igrejas, e a gente fala, você é maluca sair nesse horário, nessa pista aqui, porque realmente é perigoso. Mas eu sei que Deus
tem me guardado, eu entro e saio. Às vezes acontece alguma coisa, eu passei 10 minutos antes. E Deus tem nos guardado. E a gente tem que sempre pensar assim: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Quando a gente tem essa palavra dentro do nosso coração, a gente ora e sai de casa. Fala: Senhor, eu sei que os teus anjos estão lá, estão indo na frente, estão me guardando. Eu não vou me acovardar, ficar só dentro de casa, não. Porque o Senhor quer nos usar onde formos. E se nós ficarmos só dentro de casa, como Ele vai fazer a obra dele? Dentro de casa não tem como. Então, temos que sair sim, temos que brilhar nesse mundo, temos que falar do amor dele, que ele vai um dia levar a nossa alma, se for hoje, ou se pedir a tua alma hoje, para onde vais? Então, temos que estar sempre preocupados se é o nosso último dia aqui e se nós estamos cumprindo os propósitos e os desígnios a qual nós fomos chamados. Porque se nós não cumprirmos, que missão nós temos a fazer nessa terra? Nós temos que cumprir o propósito de Deus. E os propósitos dele têm que ser maior do que as nossas necessidades momentâneas. Porque se o propósito não for maior, não há nem sentido em vivermos. Então essa palavra que eu deixo, que venhamos sempre ser bênção na vida do nosso semelhante, do nosso próximo, que venhamos ser luz do mundo, sal da terra, cidade edificada sobre os montes. Amém? Essa palavra bem breve que eu deixo, que venhamos estar revestidos de todas as armaduras de Deus, para quando vier as lutas, nós resistirmos às tempestades. Amém? Amém.